A reencarnação, ela é uma lei da natureza como é a gravidade. Faz parte mais de 2/3 do mundo. São crentes na reencarnação, nas suas diversas variantes filosóficas. Indianos, esquimós, japoneses, um número imenso de criaturas acredita na reencarnação. O Ocidente ficou muito preso a uma visão do cristianismo sem a reencarnação, muito embora Jesus fosse reencarnacionista e fosse explicitamente reencarnacionista. A reencarnação, ela está presente na Bíblia com um outro nome. Ela não fala em reencarnação, porque essa palavra não existia, foi Kardec que a criou. Mas existiam outras palavras equivalentes, sinônimas de reencarnação. E a ressurreição é uma delas. Gerações na Bíblia também têm sentido de reencarnações. Inclusive Jó, capítulo 8, versículo 9, ele fala de gerações passadas e completa dizendo: nós somos de ontem e nada sabemos. Esse ontem aí é de gerações passadas e não um ontem de 24 horas. E eu colocaria aqui uma de Jesus muito marcante, que está lá no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, versículo 10 a 14, quando ele, referindo-se a João Batista, ele diz que dentre os filhos de mulher ninguém é maior do que João, mas que João era mais que um mensageiro, mais que um profeta. E como o profeta Malaquias falava que enviaria o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor, Jesus confirma dizendo que assim como Isaías falava da vinda do Messias, assim como Malaquias falava que Elias vinha preparar o caminho, Jesus disse: dentre os filhos de mulher ninguém é mais do que João. E se vocês querem compreender, é ele o Elias que devia voltar. Então Jesus fecha a questão de Malaquias e de Isaías, provando diretamente que o corpo de João Batista voltou no espírito que já tinha habitado Elias, o espírito de Elias no passado. Então o corpo de Elias foi um, o corpo de João Batista outro, porém o espírito mesmo, segundo Jesus. Daí está uma prova cabal, vamos dizer assim, irrefutável, incondicional da reencarnação na Bíblia. Mas o cristianismo, ele, em função de motivações políticas e sociais, abriu mão da reencarnação no século IV. O Espiritismo traz de uma forma lógica, precisa. Continuamos a nos desenvolver através das várias encarnações. Os problemas de hoje podem e devem ser resolvidos, mas em geral são muito rápidos e à luz da reencarnação se resolve numa forma muito mais tranquila. Para que haja a evolução do espírito, é necessário que ele venha várias vezes ao plano físico, porque esse processo todo de melhoria do espírito, esse progresso que ele necessita alcançar, é realmente concretizado aqui no corpo físico, no plano terreno. Deus nos faz nascer na Terra porque a Terra é uma escola. E o espírito, mesmo criado simples e ignorante, ele necessita de uma evolução. É um projeto parcial de evolução. Dentro da doutrina espírita, nós acreditamos que não se evolui de uma vez só, mas por etapas. E aí estão as reencarnações sucessivas. Como nós não podemos aprender tudo de uma vez, as pessoas reencarnam com um projeto reencarnatório, objetivo, e que inclui alguns itens. Afinal, é para uma existência de 70, 80, 100 anos, não é um projeto de 1 milhão de anos. Então, são questões muito objetivas. Mas a justiça divina, é claro que ela é perfeita. Às vezes, as pessoas que estão aqui no campo físico se sentem injustiçadas, creem que estão sofrendo porque há um Deus injusto, um Deus cruel, um Deus que não está nem aí para os problemas humanos. É porque essas pessoas não têm realmente uma compreensão acerca do próprio Criador. Mas o amor divino, ele só se concretiza quando nós entendemos a reencarnação. A reencarnação, ela abre um espaço para que se compreenda a dinâmica existencial que não se justifica no intervalo do berço e do túmulo. Quando se coloca a reencarnação, nós entendemos o porquê existimos e para que existimos.
E somos capazes de avaliar o porquê do nosso amor, o porquê da nossa dor, o porquê da nossa simpatia, das nossas antipatias, o porquê de eventos dramáticos que nos alcançam sem que a gente saiba de onde vem, nem por que aconteceram, bem como todas as disparidades que existem no mundo, que vitimam pessoas que ora nascem numa favela, condenadas a situações de miserabilidade social, e outras que nascem num palácio. Pestalozzi, ele diz que educação é o desenvolvimento harmônico de todas as faculdades do indivíduo. Ora, não se faz isso numa existência só. Então, nós estamos numa linha evolutiva em busca de educação. Agora, o que é educação? Educação não é se portar bem à mesa exclusivamente. Não é gritar. Educar é um processo de afloramento e direcionamento de todas as faculdades que a pessoa traz. Então, veja, educação é de dentro para fora. É um processo de autoconhecimento onde a pessoa vai se revelando naquilo que é bonito, que é divino, que é precioso. Por quê? Porque nós não temos defeitos? Temos sim, mas os defeitos são as nossas oportunidades de construção. Então, o processo de educação, como afloramento de potencialidades divinas, é algo absolutamente maravilhoso e fantástico. Então, a nossa finalidade básica neste mundo nós renascemos para isso, é perdoar e amar. Por que nós dizemos perdoar e amar? Porque trazemos, muitas vezes conosco, ações muito negativas do passado. E, em geral, encontramos no nosso relacionamento criaturas com as quais nós temos muita dificuldade. Então, como é que nós vamos conviver? Se nós não nos valermos das lições de Jesus, nós não vamos conseguir perdoar. E a gente renasce para perdoar. Porque o amor é a lei básica do universo. Tudo que está em nossa vida tem uma explicação pela lei de causa e efeito, e a reencarnação explica, como bem propôs Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando analisa as aflições e as causas anteriores e atuais. Quando eu analiso no hoje e que nada justifica aquilo que me acontece, eu remonto ao passado para entender o agora. E encontro no passado as motivações, as causas dos transtornos orgânicos, das dificuldades nas interações emocionais, o porquê das aversões gratuitas, o porquê do amor de graça. O amor à primeira vista é um amor de alguém que você já amou muitas vistas pela lei da reencarnação. O porquê das tragédias que muitas vezes nos alcançam sem que a gente tenha feito nada nessa vida para experimentá-las. Eu acredito que somente o preconceito científico até hoje tem impedido a aceitação da reencarnação na universidade. Mas eu acho que isso não vai continuar por muito tempo, porque o Dr. Ian Stevenson, por exemplo, deixou um livro, Reincarnation and Biology, e que tem 2.300 e tantas páginas, com várias das pesquisas que ele fez e a argumentação dele, que são sólidas argumentações, né, a respeito da pesquisa que ele fez. Então, nós podemos, é claro, trazer as argumentações, por exemplo, da questão dos gênios, né, a questão da diversidade dos gêmeos também, que é muito grande, e outras mais, mas ao lado disso, nós podemos então sugerir essas leituras para que a gente tenha um diálogo aberto, né, com as pessoas e possa assim elucidar mais essa questão. Em O Livro dos Espíritos, indagando dos espíritos quando o espírito se vincula ao corpo, em O Livro dos Espíritos, na questão 344, os espíritos foram categóricos no momento da fecundação, da concepção. Quando o espermatozoide penetra o óvulo, aí já se estabeleceu uma seleção dentre os 200, 300, 400 milhões de espermatozoides
Magneticamente é selecionado aquele que tem a carga genética, que vai permitir ao espírito modelar o corpo de que ele precisa. E o espírito vai aos poucos se integrando àquela estrutura corpórea que vai sendo modelada a partir do seu corpo espiritual, utilizando as leis da genética e vai modelando, valendo-se da hereditariedade e fazendo modelações às vezes que não tem a ver com os pais, que são as alterações congênitas de que ele precisa em função das suas necessidades reencarnatórias e modela um corpo. Agora, com 71 anos, ao ver o desgaste do corpo físico, se eu não tivesse certeza da minha reencarnação, eu ficaria muito aborrecida. Simone de Beauvoir, que não acreditava em nada, ela diz: viver para quê? Amigos, música, para quê? Se morre, tudo se desfaz. Abençoada a hora em que a reencarnação surge como um sol em nossas vidas. Continuarei amanhã, num novo corpo com novas possibilidades, até chegar ao aprimoramento pleno. Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho.